Vamos orar, irmãos. Soberano Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Queremos primeiramente te agradecer pelo pronto restabelecimento do teu filho que mora ali na cidade do Rio de Janeiro, o irmão da nossa irmã, da tua filha Márcia. Pai Santo e amado, em todas as coisas nós somos gratos, e isso é sinal de que o Senhor cuida do seu povo. Santo Senhor, nós também pedimos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, a enfermidade que tem os assolado e os tem afastado do culto, que o Senhor os visite para que rapidamente eles possam estar restabelecidos e se encontrem aqui em nosso meio. Santo Deus, Deus de Israel, Deus da igreja, nós pedimos agora pelo culto, que o Senhor agora nos comunique a tua palavra, a tua verdade, para que nós sejamos ensinados no teu evangelho, para que tenhamos uma vida prática digna diante do Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, nós que precisamos de ti e somos amparados pelo teu Espírito Santo, que conhece as nossas dores, que sabe as nossas dificuldades, que sabe os momentos de aflição que passamos. Nós te somos gratos pela recuperação de cada irmão nosso que está aqui na nossa igreja, pela simples enfermidade que tiveram, por aquela enfermidade mais aguda. O Senhor cuida de cada um de nós, de forma que somente o Senhor assim o sabe. Pai Santo e amado, é debaixo de gratidão que nós nos dirigimos a Ti em oração, e oramos em nome de Jesus o Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Irmãos, tomemos assento agora no local em que nos encontramos. Irmãos, vejam só, a pregação de hoje, ela vai ficar restrita a Atos capítulo 5, verso 1 ao verso 16. Talvez alguém já falou, já ousou dizer que Atos capítulo 5 é a parte mais intrigante da Bíblia. Porque, vejam só, duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher, Ananias e Safira, conheceram a morte aos pés de Pedro. Ao ouvirem a palavra de Pedro, Ananias e Safira, que faziam parte da igreja, portanto, morreram. Então, quando você lê Atos 5, do verso 1 ao verso 16, rapidamente você pode chegar a uma conclusão de que o fato que mais lhe prende a atenção foi, portanto, a morte de Ananias e Safira. Bem, eu quero dizer a você que não é. O fato mais importante que você vai perceber aí no capítulo número 5, não é a morte de Ananias e Safira, e uma morte que foi, de certa maneira, chocante. Eram pessoas que parecia que gozavam de boa saúde, e após ouvirem uma palavra de Pedro, eles literalmente caíram no chão e estão-se como mortos, e rapidamente são até sepultados. Primeiramente morre Ananias, e em segundo depois morre Safira, de forma muito rápida. Alguém pode dizer assim, essa morte certamente nos chama a atenção. Bem, essa morte de fato pode até lhe chamar a atenção, mas não é um fato predominante entre o verso 1 e o verso 16. O que vai se perceber aí não é o fato de Ananias e Safira ter morrido. Afinal de contas, nós somos homens e está destinado aos homens, uma vez que são pecadores, morrer. Lembrem-se, o salário do pecado é a morte. O que nos chama mais atenção, e o que deveria nos chamar mais atenção aqui, é a forma que levou Ananias e Safira a morrerem, ou seja, pecado, mentira. Ananias e Safira mentiram perante a igreja, e ao mentirem perante a igreja, eles não mentiram somente perante a igreja. Pedro vai dizer que eles mentiram a Deus, e por terem mentido a Deus, eles portanto conheceram a morte. Então vejam só, esse texto aí, Atos 5, de 1 a 16, ele tem três partes bastante claras. A primeira é o péssimo testemunho dado por Ananias e Safira. Segundo, a forma como Deus agiu ou age no meio do seu povo. Terceiro, as consequências da ação de Deus no meio da igreja. Vocês vão ver que Deus fez com que, ao invés da igreja diminuir, pelo contrário, ela cresceu.
Sabe como é que Deus faz com que o seu povo cresça? Primeiramente, Ele limpa ou purifica o seu povo. E sabe como é que Deus limpa e purifica o seu povo? Não é dando um banho no povo, não é dando vestes novas ao povo, não que essa camisa seja nova, não é dando vestes ao povo, mas é fazendo com que o pecado seja tirado do meio da sua igreja. Afinal de contas, irmãos, pecado na Bíblia é coisa séria. Pecado é levado às mais altas consequências. Eu já ouvi certa vez a mãe, para não desgostar de um filho pequeno, contar para ele uma pequena mentirinha. O filho às vezes chega importunando a mãe, dizendo: me dá um pouquinho de dinheiro, me dá um dinheiro que eu quero comprar ali um doce. A mãe tem dinheiro no bolso, ou tem dinheiro em casa, ela simplesmente diz assim: eu não tenho. Mas ela diz assim: eu não tenho, para que a criança pare de aperreá-la. Mas o que ela acabou de fazer foi contar uma pequena mentira para não desagradar o seu filho. No entanto, aquela pequena mentira é um pecado que é cometido contra Deus. E portanto, irmãos, todo pecado que é cometido contra Deus é sim levado às mais altas consequências. Deixa eu lhe dizer algo antes de ir para o texto. Aquela mentira da qual a serpente disse no Éden para Eva, e Eva contou para Adão, sabe qual foi a consequência dela? A morte de Cristo na cruz do Calvário. O pecado entrou no mundo com uma pequena mentira, e a pequena mentira levou todos os homens à morte. Romanos capítulo 3, verso 23, nos deixa conhecedores disso. Romanos 3, 23 nos diz assim: porque todos, eu já expliquei aqui o significado da palavra todos, né? A palavra grega pantos significa todos do passado, todos daquele instante, daquele presente, e todos do futuro, inclusive nós, eu e você, porque todos pecaram. E pecaram ali, não é pecaram contra o irmão, mas pecado ali era o pecado contra Deus. Lembrem do Salmo 51, Davi, que havia tomado para si Batseba, que era a mulher de Urias, errou contra Urias, pecou contra Urias. Mas lá no Salmo 51, Davi diz palavras completamente diferentes. Ele diz assim: Senhor, contra ti somente pequei e fiz mal diante de teus olhos. Veja, Davi reconhece que quando fez aquele mal contra Urias, com Batseba, ele tinha pecado contra Deus. Então, Romanos 3,23 nos ensina: porque todos pecaram e distanciados estão de quem? Da glória de Deus. O que seria, portanto, essa glória de Deus? Interessante é que a palavra glória, ela não é um atributo. Atributo é algo que está ligado à personalidade. Por exemplo, Deus é todo poderoso. Isso é um atributo incomunicável, porque Deus não dá poder a ninguém. Segundo, Deus tem conhecimento de todas as coisas. Isso é um atributo. Deus sabe de tudo. Deus está presente em todo local. Ele é onipresente. É um atributo. E os atributos comunicáveis que Ele transmite para nós, a Bíblia diz que Deus é amor, Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, Ele não nos dá aquilo que merecemos, porque o que nós merecíamos era o inferno e Ele não nos dá. A Bíblia diz que Deus ele é gracioso, que Ele dá aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecemos a glória, a salvação, o perdão de pecados, e Ele nos perdoa os pecados, nos dá a salvação, Ele nos comunica essa verdade. No entanto, a palavra glória, ela não é atributo. A palavra glória revela a essência de Deus. É Deus de fato de como Ele é. Então veja,
Nós somos pecadores e distanciados estávamos de quem? Do ser de Deus, da glória de Deus. E Romanos 6,23 diz que a consequência do pecado é terrível. A pergunta seria agora: o que é pecado? E uma resposta bem rápida, uma resposta de escola bíblica. O que é pecado? De acordo com Tiago, de acordo com João, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Por exemplo, pecado é a quebra do primeiro mandamento. Lembram do primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Pecado é a transgressão do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Pecado é a transgressão do terceiro mandamento, que foi justamente o mandamento quebrado por Ananias e Safira. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pecado é a transgressão do quarto mandamento. Lembra-te, pois, do dia do Senhor. Quantas pessoas hoje, inclusive aqui na nossa cidade, estão agora detidas no pecado? Vejam, nessa pequena cidade de pouco mais de 14 mil habitantes, poucos crentes se encontram aqui nesse local, lembrando-se do dia do Senhor para adorá-lo. Obviamente muitos crentes estão em casa porque estão enfermos. Outros sequer se lembram que esse dia é um dia de adoração. O mundo agora está festejando alguma coisa, talvez porque o time de futebol ganhou, talvez porque está vendo ou revendo um amigo que há muito tempo não via, ou celebrando nessa época o seu candidato A ou B ou C ou D, ou seja lá quem for, ou talvez sentado à beira de uma calçada, tomando alguma coisa, mas conversando com seus amigos. Veja, eles fazem de tudo, mas não se lembram de Deus. Então pecado é quando nós não nos lembramos de adorar ao Senhor. O que é pecado mais? Quinto mandamento: honrar pai e mãe. Quem primeiramente são os nossos pais? É Deus, o nosso Criador. Depois aqueles pais biológicos que Ele nos deu, nosso pai e a nossa mãe. Depois as autoridades constituídas, governadores. Incrível, né? A Bíblia diz que eles são os nossos pais. Prefeitos, presidentes, magistrados. E quantas pessoas, ao invés de orarem por essas autoridades com os lábios, elas maldizem, né? Pecam contra Deus. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é uma autoridade que emana de Deus, por pior que ela seja, né? Toda autoridade é uma autoridade que emana de Deus. Sexto mandamento, irmãos. O que é pecado também? Não matarás. O que é pecado também? Sétimo mandamento: não adulterarás. O que se torna pecado também? Aquela consequência de Ananias e Safira, né? O que é pecado também, irmãos? Oitavo mandamento: não roubarás. Lembra-se que Ananias e Safira também quebrou o nono mandamento: não dirás ou não darás o que? Falso testemunho. E lembre-se que Ananias e Safira também, de certa maneira, quebrou o 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Veja, isso é pecado. E de certa maneira nós temos cometido um destes pecados. E quando cometemos um desses pecados, nós cometemos todos os demais. Então veja que a história de Ananias e Safira, em partes, tem a ver com a nossa história. E eu gostaria, portanto, que nesse momento você fosse levado a entender a gravidade que o pecado causa aos homens. Então, fique com sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 16, desculpa, irmãos, Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 16.
Pedagogicamente, deixa eu dizer para você como é que esse texto aqui ele está dividido, para que você entenda o que é que o Senhor está nos comunicando. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 5, verso 1 ao verso 16. Eu quero que você perceba o conteúdo dessa mensagem. Veja, a primeira parte do texto, ela está entrelaçada com a segunda parte do texto. A primeira parte aí, veja, é do verso 1 ao verso 3. E a segunda parte do texto, irmãos, vai do verso de número 5 ao verso de número 8. A primeira parte, verso 1 ao verso 3, verso 5 ao verso 8. A segunda parte do texto é o verso 4 e vai do verso 9 ao verso 10. Verso 4, aí verso 9 e o verso 10. E a terceira e última parte do texto vai do verso de número 11 ao verso de número 16. Nessa primeira parte aqui, irmãos, nós vamos ver o perigo de cometermos pecado contra Deus, o perigo da transgressão. Vejam só: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. A terminologia grega aí para propriedade pode dar significado a duas coisas. Primeiro, pode se referir a uma extensão de terra que eles possuíam, uma herdade de terra. Ou propriedade aí está se referindo a uma casa onde se guardava animais, tipo uma estalagem, semelhante àquele local onde Cristo houvera nascido. Então, propriedade aí se refere a uma extensão de terra ou um local, uma estalagem onde animais ali eram colocados. A primeira possibilidade, portanto, é a mais válida. Está falando principalmente de um pedaço de terra que certamente fora vendida por Ananias e Safira. Verso 2: e reteve parte do preço. Por que o verso 2 começa com essa expressão? E reteve. Reteve que ficou para si, com parte do preço da propriedade. Porque o capítulo 4, que foi a última pregação que eu fiz aqui na igreja, vocês viram que era tradição do povo de Deus aqui da igreja vender todos os bens e levarem aos pés dos apóstolos, para que aquela fortuna fosse dividida com os mais necessitados. Vocês devem levar em consideração aqui que a igreja de Cristo está sofrendo uma grave perseguição. Então, o que fez Ananias e Safira? Venderam a propriedade, venderam aquele bem, chegaram perante os apóstolos, especialmente perante Pedro, e disseram aqui: está aqui todo o recurso da venda da propriedade. Qual é o erro aqui? É que Ananias mentiu. Não estava todo o recurso da propriedade, estava uma parte do recurso, não todo o recurso. Alguém pode dizer assim: mas pastor, isso aí é uma pequena mentira. Lembre-se, todo pecado é pecado contra Deus. Não há distinção de pecado. A tradição católica, apostólica romana é que faz distinção de pecado. Na teologia católica existe o pecado comum e o pecado capital. Aqueles que pecam o pecado capital, eles afrontam diretamente a glória de Deus. O pecado comum, ele é passível de perdão através do perdão dado pelo pároco ou pelo bispo. Bom, irmãos, a Escritura não ensina isso. Duas verdades aqui que eu gostaria que você nunca esquecesse. Primeiramente, é que na Bíblia você não tem distinção de pecado. Todos os pecados estão no mesmo patamar. Então, alguém que diz uma simples mentira e alguém que derrama sangue de outrem comete a mesma gravidade. As consequências é que são diferentes.
Se você chega para mim e conta uma pequena mentira, ainda que você julgue pequena, talvez eu vá ficar muito desgostoso com você e no máximo você vai perder a minha confiança. Mas de qualquer forma, você pecou contra Deus. Se você derramar sangue alheio aí fora, a consequência é que certamente você será preso. Então as consequências são diferentes, mas pecado é o mesmo pecado, está no mesmo patamar. Segunda verdade que eu gostaria que você percebesse é que, de acordo com João, na primeira carta, somente quem pode perdoar pecados é Cristo. O motivo dos judeus pegarem pedra para apedrejarem a Cristo não é porque Cristo fazia aqueles milagres que os homens viam: o coxo que voltava a andar, o cego que tornava a ver, o surdo que passava a ouvir, o mudo que agora falava, o morto, Talita, que ressuscitava, ou Lázaro que ressuscitou. Não era esse o motivo. O motivo é que, além de fazer os sinais, os milagres, Cristo perdoava pecados. E quando fazia isso, o que é que o judeu entendia? Esse homem não pode perdoar pecados, porque só quem pode perdoar pecados é quem? Deus. E Cristo, portanto, perdoava os pecados dos homens. Então, na nossa tradição, nenhum homem, seja lá ele investido de que poder for, ele pode perdoar pecados, porque somente quem pode perdoar pecados é Deus. É por isso que quando pecamos, irmãos, a nossa confissão na oração é: Senhor, perdoa o meu pecado. Nós fazemos isso porque somente Ele, com a sua graça e sua misericórdia, pode exercer tão grande favor a nós. E que pecado Cristo perdoa? A Cristo perdoa quaisquer dos pecados, irmãos. Lá no Salmo 51, Davi também nos ensina uma outra grande verdade. Ele diz que um coração contrito e quebrantado e uma alma compungida, o Senhor não dispensa, o Senhor a recebe. Você sabe o que é um coração contrito e uma alma compungida? É um cristão arrependido. Se você se achega a Cristo arrependido do pecado cometido e busca pelo perdão, certamente o Senhor lhe perdoa. Agora, às vezes nós queremos ser espertos demais e queremos ocultar o pecado até de Deus, como se Deus não visse que pecamos. Ora, lembremos-nos daquilo que disse Davi: para onde irei eu que tu não estejas? Davi, portanto, lança três possibilidades que ele poderia ir e não encontrar o Senhor. Ele diz assim: se descer à profundeza dos mares, tu lá estás. Se estiver nos vales, lá te encontrarei. E se subir ao topo da montanha, tu também lá estás. Ali te encontrarei. Ora, para onde iremos nós se todo mundo está em Cristo? Se todo mundo está em Deus? Lembram das palavras de Paulo? Aí no próprio livro de Atos 17, verso 28, Paulo diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele, quando ele usa essa expressão nele, está colocando os homens dentro de Deus e toda a criação dentro de Deus. Então não existe nenhum local que possamos correr, que possamos nos ocultar de Deus. Lembre-se, nós podemos nos esconder dos homens, e nós somos peritos nisso, de nos escondermos dos homens. Adão e Eva, quando pecaram, eles fugiram da presença dos homens, da criação, mas não se ocultaram da presença de Deus. Deus os achou.
porque não existe nenhum local para onde podemos ir, que podemos surgir da sua presença. Ora, irmãos, Deus está plenamente em todos os locais, e por isso que pecado é coisa séria, porque quando pecamos contra Deus, e nós não podemos nos ocultar de sua face. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui no texto é que o pecado de Ananias logo é identificado. Pedro diz para ele que ele mentiu, e que ele mentiu não aos homens, mas ele mentiu a Deus. Olha só a gravidade. Ele poderia dizer claramente: olha, eu estou trazendo parte dos recursos da minha venda, mas ele preferiu mentir para que ele se promovesse, para que os homens percebessem: olha só como ele é piedoso. Ele vendeu o que tinha e está trazendo todo o recurso e depositando aos pés dos apóstolos. O pecado, de fato, irmãos, nos mascara e tenta dar-nos uma imagem que não é uma imagem real. E tem um outro ponto: o pecado logo é identificável, porque o pecado nos acusa, irmãos. Primeiramente acusa a nossa consciência, e depois acusa a nossa filiação. Como é que o pecado acusa a nossa filiação? Perceba, irmãos, se nós andamos na verdade, nós somos filhos da verdade. E se nós andamos na verdade e somos filhos da verdade, a verdade de Deus está em nós. A pergunta: o que é a verdade? Muitos pensam que verdade é uma palavra. Muitos pensam que verdade é um termo. Ela é muito mais do que isso. Verdade é uma pessoa, e uma pessoa exclusiva. É a pessoa de Cristo. Lá em João capítulo 14, verso 6, Cristo diz: eu sou o caminho. Em seguida ele diz: a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja, ele é a verdade de Deus. Quando nós andamos pela verdade, significa dizer que nós temos a Cristo. E se nós temos a Cristo, é porque temos a Deus como nosso Pai, aquele que faz com que os homens sejam mentirosos, mas que ele seja a exata expressão da verdade. O salmista também diz assim: seja o homem mentiroso e Deus seja o que? Verdadeiro. Agora, irmãos, e o contrário? Quando nós mentimos, com quem nós somos identificados? Ora, quem é o pai na mentira, segundo Cristo? É o diabo. Quando mentimos, nós estamos dizendo assim: a nossa filiação pertence ao diabo. O diabo se torna o nosso tutor, o nosso pai. A mentira mínima muda a nossa filiação. Nós trocamos o Deus de toda a verdade pelo Deus desse século de todo o engano. E o mais impressionante disso, irmãos, é que os homens ainda hoje preferem viver no engano do que viver na verdade de Deus. Por que nós preferimos o engano? Porque o engano nos satisfaz. Certa vez eu conversava com uma pessoa que gostava muito de beber, e ela disse assim: pastor, sabe por que eu gosto muito de beber? Eu disse: não sei não. Ele disse: olha, quando a gente bebe, a gente se transforma do homem mais pobre para o homem mais rico. A gente esquece que nada tem e passa a ser dono de todas as coisas. A gente se esquece da nossa fraqueza
e passa a ser o homem mais corajoso e mais forte. É isso que o engano promove. Ele nos engana, ele nos ilude, ele não nos dá aquilo que é real, mas ele nos ilude temporariamente. Quando vivemos no engano, irmãos, nós chamamos ao diabo por pai, e nós negamos a nossa filiação em Deus. Agora percebam, quais as consequências daqueles que amam o engano? Veja só o que é que o texto diz. Verso de número 4: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio? Que desígnio? Final do verso 3: mentiu ao Espírito Santo. Por que formaste esse desígnio no seu coração? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Olha a consequência aí no verso 5: e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Vejam só, quando ele acabou de mentir e sua mentira foi descoberta, olha a trágica consequência: caiu e expirou, caiu e desfaleceu, caiu e morreu. Irmãos, como se isso não bastasse, olha só o que acontece com Safira. Observe aí, irmãos, o verso de número 9 em diante. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Pedro está dizendo assim: ô Safira, por que que você e seu esposo se reuniram para mentir a Deus? Percebam que a história contada por Ananias e Safira não foi contada diretamente a Deus, foi contada diretamente a quem? Aos apóstolos. Mas mentir aos apóstolos é mentir a quem? A Deus. Por que causa, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta séria, que vocês sabem, vocês vão responder de pronto. Quem é que se encontra no meio do povo de Deus, no meio da congregação? Não é Deus? Quando eu minto à igreja, a quem eu estou mentindo? A Deus. E qual é a consequência de mentir a Deus? Lembram lá de Romanos 6,23? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Veja só o que é que diz aí o verso de número 10. E logo caiu aos seus pés, expirou, morreu. E entrando os moços, procederam com ela da mesma forma que fizeram ao seu esposo. Qual é a consequência do pecado? É a morte. Veja, mas você observou que as consequências de uma vida de temor ao Senhor é diferente? O mesmo verso 23 de Romanos 6 também nos diz uma segunda verdade. A primeira é: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, salvação, gozo, paz, alegria. Alguém poderia ficar imaginando: olha, você viu que igreja terrível? Os homens que lá estão, ou os homens que de lá participam, ao invés de saírem salvos, saem mortos. Eu não vou participar de uma igreja dessa, jamais. Ao invés das pessoas saírem abençoadas, elas saem prontas para o enterro. Como é que Deus abençoa o seu povo? É a terceira parte do texto. Como é que Deus abençoa o seu povo? Obviamente é purificando o povo. Não é tirando as doenças de sobre nós, não é nos dando roupas novas, não é nos lavando. O principal ato de pureza que Deus causa sobre nós, irmãos, é nos tirando do pecado, da vida do erro. E uma consequência agradável recai sobre o povo de Deus.
é que ao invés da igreja diminuir, porque perdeu 2 membros, Ananias e Safira, o contrário acontece. Quando Deus retira do meio do seu povo o pecado, a igreja floresce, ela cresce, ela revive, ela ganha novos ares, ela floresce diante de Deus. Olha só o verso 11 e o verso 12, diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja. Toda a igreja agora viu, veja o que Deus faz no meio do povo. E em todos que ouviram estas coisas, ou seja, onde isso foi pregado, os homens ouviram e no seu coração ardeu temor. É impressionante quando nós falamos hoje sobre pecado e as pessoas sequer temem e dizem assim: mas nunca me aconteceu nada, então eu vou continuar errando, eu vou continuar pecando. Deixa eu lhe dizer algo, nunca se esqueça disso. É preferível que você perca a sua vida aqui do que perder a sua vida lá na eternidade. Aqui no máximo você pode viver, se viver muito, pouco mais de 100 anos. Só que a eternidade são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Com Deus ou sem Deus. Vejam, quando os crentes ouviram isso, em seus corações ardeu temor ao Senhor. Verso 12: e muitos sinais e prodígios, milagres, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O alpendre de Salomão aqui é uma parte do templo, onde Deus era adorado, onde Deus era buscado. Então eles estavam lá no templo, buscando a Deus. O que acontece quando um crente agora realmente ouve a palavra de Deus e no seu coração é pregada a verdade? Ora, ele não tem desejo de estar no mundo, mas ele tem desejo de buscar a Deus continuadamente, porque o seu coração é um coração apaixonado, um coração que busca o Senhor. Irmãos, olha, simplesmente eu não entendo como é que crentes deixam de viver para Deus, para viverem para as coisas dessa vida que são passageiras, que são ilusórias, que são corrompidas pelo engano. A maior felicidade e a maior riqueza do homem é temer ao Senhor e buscá-lo dia e noite. Afinal de contas, as palavras de Cristo são unânimes em nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira riqueza do homem está, portanto, em temer ao Senhor e se sujeitar à sua vontade. Verso 13 diz assim: dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles. Interessante que a palavra outros aqui é a palavra grega para estranhos. Você sabe o que é um homem ser chamado de estranho? Lá em Gênesis capítulo 1, o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. O homem possui o que? A imagem e semelhança do Senhor. Você sabe o que é um ser estranho? É quando alguém tem a sua imagem deformada. Você sabe o que pode deformar a imagem de um homem? Pecado. Pecado deforma a nossa imagem. O pecado suja de lama a imagem de Deus que repousa em nós. Então alguém estranho não é alguém que é feio, não é alguém que é paralítico ou aleijado ou alguma coisa do tipo. Estranho é alguém que ama o pecado, que ama esta vida e que desconhece ao Senhor. Então, entre estes que não temem a Deus, nada se ousou dizer. Nada, absolutamente nada se ousou dizer. Mas o verso 13 nos diz o seguinte: mas o povo tinha-os em grande estima. A quem o povo aqui tem em grande estima? A igreja de Cristo, que por onde anda deixa uma marca. E qual é a marca impactante?
do povo de Deus é que nós não somos semelhantes a eles no comportamento, na busca de Deus, no temor ao Senhor, no trato para com as Escrituras, na adoração solene. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, irmãos. Afinal de contas, nós portamos em nossa vida a imagem do nosso Redentor. A partir do momento em que nós somos salvos por Cristo, essa imagem é completamente restaurada. E creia nisso. É para que quando o mundo nos olhe, não veja mais o pastor Alain, o irmão fulano, a irmã cicrana, mas veja literalmente em nós a imagem de Cristo, que se conhece através do nosso comportamento, da nossa fala, da nossa pregação, da nossa séria maneira de viver, porque vivemos na verdade. O cristão não mente. Tem uma história engraçada contada na época medieval. Conta-se que Tomás de Aquino, um dos grandes professores da igreja, estava lecionando teologia, e um aluno seu, muito incomodado com a aula, porque a aula estava demorando demais, se levantou então do local onde estava sentado e foi dirigindo-se para a janela e brincando disse: mestre, levantando a mão, venha ver aqui agora, rapidamente, venha ver agora. E então Tomás de Aquino parou de dar aula e se dirigiu então para o seu discípulo e disse: o que é que você vai me contar? Ele disse: mestre, venha aqui olhar pela janela, uma vaca está batendo as patas e voando. E Tomás de Aquino então se levanta rapidamente e vai olhar a vaca que então estava voando, e o aluno então começa a sorrir e rir, e diz assim: mestre, como um homem tão sábio como o Senhor acreditou que uma vaca poderia voar? Ao que Tomás de Aquino diz assim: é porque é preferível acreditar que uma vaca voe do que um crente minta. Cristãos são chamados para andar na verdade, irmãos. É assim que nós somos conhecidos no mundo. Mas a grande decepção que o mundo às vezes vê em nós é que nós somos parecidos com eles, porque deixamos de viver a verdade, porque trocamos a verdade pelo engano. Nós nos parecemos com eles quando nós vivemos como se não tivéssemos a Deus como nosso Senhor, não tivéssemos sequer uma reverência a Deus até na hora do culto. Nós somos diferentes, irmãos. E até mesmo nessa pandemia nós somos diferentes. Somos chamados para dar um testemunho diferente. E só assim nós ganhamos a simpatia do mundo. E é interessante, irmãos, nessa época de pandemia, como o mundo buscou a igreja. Quando os crentes eram vistos nas ruas, os homens pedindo: ore por mim, porque eles sabem que a nossa direção é diretamente ao Senhor, que a nossa vida depende de Deus, que a nossa consciência está cativa às Escrituras, que nós temos um Deus que está sobre nós, que nós não somos autônomos, nós não mandamos em nossas vidas, nós nos encontramos completamente na dependência de Deus. O que acontece quando Deus nos purifica? Verso 14: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Como é que uma igreja cresce? É fazendo muita evangelização? Eu não sou contra a evangelização, pelo contrário, eu até estimulo. Ontem nós tivemos uma atividade de evangelização aqui. Mas é por meio da evangelização que a igreja cresce? Pode até ser. Pode até ser. Mas o método que o capítulo 5 nos ensina aqui é outro. É temor ao Senhor. É viver no temor do Senhor. E você sabe o que é temor ao Senhor? É se submeter à vontade de Deus. O autor do livro de Eclesiastes, Salomão, disse ao jovem: de tudo o que tens aprendido, a maravilha de todas as coisas é: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos.
muito fácil você abrir a boca e dizer assim: eu sou um cristão, eu sou um crente. Que novidade! Deixa eu dizer para você, se existe um crente no mundo, esse crente é Satanás. A Bíblia diz que ele crê que estremece. O que nos faz cristãos é o nosso temor a Deus, é a obediência aos seus mandamentos, é a nossa força e o nosso vigor em buscar ao Senhor, é colocar Deus como o ponto máximo de nossa vida. Verso 15, verso 16, para encerrar a exposição, o texto diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas a Jerusalém concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Por que esses homens buscavam a Pedro? É porque em Pedro havia algum poder? A resposta é não. Quem fazia esses milagres não era Pedro, mas certamente era Cristo que atuava por meio dele. Busca e temor ao Senhor. Você está precisando disso. Às vezes nós estamos frios na fé. Pastor, e o que fazer? Busque ao Senhor. Ouça aquele chamado do profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa eu repetir algo que eu disse domingo passado aqui na igreja. Às vezes nós confiamos muito nos príncipes desta vida. Parafraseando o que disse o salmista, né? Uns confiam em carros, em cavalos e em seus cavaleiros. Mas o que diziam os filhos de Deus? Mas nós faremos menção de quê? Do nome do Senhor. Muitos estão confiando que depois dessas eleições, aqueles que forem eleitos mudarão as nossas vidas. Na história da humanidade, pouco mais de 6 mil anos, aliás, pouco menos de 6 mil anos, quantas vezes isso ocorreu? Nenhuma. Nenhuma. Somente quem pode transformar as vidas dos homens é Cristo. O que é que Paulo nos diz lá em Romanos 1,15? Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para transformar, primeiramente, a vida do judeu e depois a do grego, um símbolo de todos os demais homens. O único que é capaz de transformar a vida de pecadores é o Evangelho através de Cristo. É Cristo anunciado a nós por meio da palavra. Então busque a Deus, busque ao Senhor, chame pelo Senhor, corra ao encontro do Senhor. Ele é aquele que pode nos animar e Ele é aquele que pode nos avivar. Queridos irmãos, com essas palavras, eu rogo ao Senhor que Ele continue tanto temor a Deus. Vamos pedir ao Senhor que sobre nós ministre, portanto, a sua ceia, né? Que nos aproximemos, portanto, da mesa do Senhor. Eu estou vendo que tem aqui entre nós um casal. Eu apenas vou consultá-los se vocês são de alguma denominação evangélica. São? 1 de junho. Então, são presbiterianos ou não? Batistas, né? Então, se vocês gozam de comunhão com a igreja de vocês, vocês estão, portanto, convidados a tomarem assento
diante da mesa do Senhor. Nesse momento, irmãos, oremos a Deus para que Ele consagre o pão e o vinho, para que nós possamos tomar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Deus amado, nós te louvamos e nesse momento te agradecemos e pedimos agora sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Consagra, Senhor, nesse instante pão e vinho, e que eles sejam para nós a representação do corpo e do sangue do Senhor. Que o Senhor nos dê da graça, ó Deus, de tomarmos desses elementos, e que estes elementos transmitam a nós a realidade da vida com o Senhor. Pai Santo e amado, pelo sacrifício de Cristo, nós nos aproximamos de Ti, esperançosos que nós possamos ser abençoados pelo Senhor em todas as coisas. Que nos lembremos do sacrifício de Cristo e que nos identifiquemos sempre com este sacrifício. Santo Deus, assim nós oramos e oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.